Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. E nesta feita estaremos estudando a lição do número 10, o avivamento na vida pessoal. Eu, como sempre, faço uma pergunta com o tema da lição. Avivamento, os irmãos já sabem o que é, né? Ou alguém tem dúvida do que é avivamento? Todos sabem o que é avivamento? Avivado está morto para reviver. Isto. Mais qual outro exemplo? Temos vários exemplos de avivamento aqui. Salvação de alma. Faz parte. Volta aqui para a palavra. Arrependimento. Confissão de pecado. Esses três fatores abrangem o avivamento. Volta à palavra de Deus, arrependimento e confissão de pecado. Certo? Quando isso acontece, aí acontece na vida do crente uma convenção. Quando a convenção, aí entra, como a Maria falou, salvação de alma. Amém? Tudo é um abrangimento geral. Agora a lição vai falar do avivamento pessoal. O que é um avivamento pessoal? Eu acho que é a presença de Deus na nossa vida. Presença de Deus na vida, mas o quê? Irmão Joaquim? Cada um individualmente tem que reviver a cada dia, né? Cada dia nós temos que estar revivendo. Vivendo a cada dia. Cada dia. Irmã Samanta? Avivamento pessoal. Avivamento pessoal? Vou pular para a irmã Clarice e depois voltamos para a irmã Samanta. Ué, se o avivamento é... Pessoal. Não, se o avivamento é arrependimento, volta na palavra e confissão de pecados, o avivamento pessoal é quando eu me arrependo, né? Começo a seguir a palavra, ou seja, eu volto para a palavra e confesso meus pecados e é isso. E quando eu falo confissão de pecado, nós estamos falando de oração, tá, irmãos? Irmã Samanta? Avivamento pessoal. Pessoal, vou dar uma dica. Pessoal está falando da pessoa. Eu acho que você buscar, né, todos os dias. Buscar todos os dias. Nos dedicar. Muito bem. Muito bem. Dedicar e assim, o avivamento pessoal É pessoal. Pois é. Mas eu deixei meu caderno de anotação em casa. Deixou mesmo. Quer que eu busque? Não pode deixar. Irmãos, a lição de hoje, primeiro ponto, nós temos que entender que avivamento é pessoal, certo? Às vezes alguém chega e fala, a igreja não está avivada. Se a igreja não está avivada, significa que eu não estou avivado, certo? Primeiro ponto, nós já mostramos aqui que avivamento não é barulho, não é eu falar em língua só, faz parte. O avivamento, a lição de hoje vai mostrar que o avivamento ele tem que abranger todas as áreas da minha vida. A lição vai falar, primeiro ponto, sobre Davi. Olha, Davi, ele já começa o Salmo 63 dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como a terra seca e cansada, onde não há água. Quando o salmista, ele disse essas palavras, os estudiosos, eles se dividem em dois termos. Primeiro, alguns dizem que quando Davi escreveu essas palavras, ele estava fugindo de seu filho Absalão.
os irmãos entendedores que Absalão, ele deu um golpe de poder. Como assim? Ele levantou contra o pai, ele furtou o coração do povo, ele chamou a atenção do povo para ti com falsas promessas, e quando ele estava fortalecido, ele trouxe também boa parte do exército para si e destronou o pai. Davi teve que sair fugido de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho. Nós temos que entender que às vezes nós olhamos a vida de um homem de Deus, principalmente Davi, né? Um homem cheio de Deus, né, meu irmão? A vida de Davi era uma visão grossa, homem segundo o coração de Deus, era uma vida sem problema, né, Maria? A gente pensa que ele não tinha problema. Agora imagina um camarada ser destronado pelo próprio filho, ser ameaçado de morte pelo próprio filho, ter que fugir para não ser morto. É porque não queria também fazer nada com o filho, né? Porque Davi não tinha medo de nada. Né? Não, mas ali ele foi obrigado a fugir mesmo. Ali ele foi obrigado a fugir mesmo. Se não fugisse, ele seria morto pelo próprio filho. Nisso, irmãos, quando ele foge, os historiadores dizem que ele foge para o deserto da Judéia. O deserto da Judéia, para quem não tem intimidade com o deserto da Judéia, é diferente dos demais desertos. Nos demais desertos, a gente vê o quê? O que nós vemos nos desertos, gente? Areia. Areia. Mais nada do que areia. É, areia. E geralmente é dunas e mais dunas de areia. No deserto da Judéia, ele é diferente. O deserto da Judéia, ele é cheio de pedras pontudas. E a Bíblia diz que Davi fugiu descalço. Não deu tempo nem de calçar o sapato. Cheio de pedras pontudas. Cheio de cactos, um tipo de cacto diferente dos nossos aqui, mas um pouco de cacto. E Davi, então, segundo os historiadores, nessa sua fuga, ele compõe esse salmo. Ele, então, está dizendo que mesmo em grande a sua perseguição, sendo tremenda, o maior desejo da sua vida era pelo Senhor. Era pelo Senhor. Ele tinha um avivamento pessoal e constante. Avivamento, ele não define, certo, a minha situação financeira. O avivamento, ele não define a minha convivência familiar. Avivamento, ele não define, ou seja, ele não é definido às vezes eu passar por uma perda na minha família. O avivamento, ele tem que estar dentro de mim. Há outros historiadores que dizem que quando Davi escreveu esse salmo, era quando ele estava fugindo da presença do rei Saul, né? O grupo se divide. X estudiosos ou doutores, né, da lei, eles dizem que ele estava fugindo de Saul. Outros dizem que ele estava fugindo de Salomão. O certo é que Davi estava numa terra seca. Quando falamos de terra seca, nós vemos na mente e entendemos que terra seca é onde não produz nada, onde não há vida, onde não há água. E Davi, então, ele desejava por água como se fosse uma terra seca. Ele estava desejando por água, mas que água era essa? Essa água era o Senhor. Ele desejava pelo Senhor. Agora, Davi, nós entramos mais aprofundadamente na casa dele, na sua vida e no seu ministério. Nós vamos ver que Davi, nesse próprio salmo, ele vai falar do dia que eu te vi no santuário. O santuário já estava construído? Não? Como Davi viu Deus no santuário? Não. Como? As duas falaram a mesma coisa? Ao mesmo tempo, está difícil esse negócio, é a terceira vez hoje. Certo? Então, irmãos,
Davi, ele não construiu o templo para Deus, mas no seu coração o templo de Deus estava construído. No seu coração, quando ele ia clamar a Deus, era como se ele estivesse entrando no templo e adorando a Deus. Prosseguindo a nossa lição, muitos definem o avivamento, que só pode acontecer como um avivamento coletivo, como aconteceu em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, capítulo 2, como aconteceu o avivamento em Atos capítulo 2? Alguém lembra? Estando todos reunidos no mesmo lugar. Aí de repente veio do céu um som como de um vento veemente e encheu toda a casa. Maravilha, né? Encheu toda a casa. E foram vidas repartidas sobre eles línguas como que de fogo. E começaram a falar conforme o Espírito concedia que falasse. O que aconteceu naquele dia? Eu perguntei outro dia aqui, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Vocês estão lembrados? Fortalecimento. Revestimento de poder, encorajamento. Revestimento de poder, encorajamento, Fortalecimento. fortalecimento, mas o quê? Eu até falei também que o Espírito Santo, ele torna você uma pessoa melhor. E eu disse também, você estava aqui sim. Estava. Eu estou falando que estava, eu te fiz uma pergunta e vou te fazer de novo. Você tem longanimidade? Tem fé? Ah, lembrou das perguntas? Esperança. Tem esperança? O Espírito Santo, irmãos, ele vem na nossa vida para nos tornar uma pessoa melhor. Avivamento, irmãos, é quando o Espírito Santo ele vem sobre a minha vida. Pegou um camarada todo atrapalhado. Eu não sou perfeito não, irmão, sou cheio de falhas. O senhor é perfeito, irmão Joaquim? Todos nós somos. Todos nós somos. Nós falar que não somos perfeitos, não pecamos, estão mentindo duas vezes. Estão pecando duas vezes. Aí, irmãos, primeiro ponto. Eu estou em aperfeiçoamento, mas cada dia que passa, de vez em quando eu olho. Sabe quando você se perde? Olhando alguns anos atrás, tinha coisa que você falava, eu poderia ter feito. Já pensou isso, irmão Joaquim? Uhum. E tem coisa que a gente fala, hoje eu não faria aquilo. Tem coisa que eu faria, que eu teria feito e não fiz. E tem coisa que eu não faria, que eu fiz. Por quê? Hoje eu sou um crente melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente, se eu, com o conhecimento que eu tenho, com a melhoria que o Espírito Santo de Deus já mudou a minha vida. Há 20 anos atrás, eu teria feito muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. E como eu falo que eu estou fazendo hoje, daqui a 10 anos, eu vou lembrar aqui de romance e falar, poxa, poderia ter feito diferente. Então, nós vamos ser moldados com o período que nós damos liberdade para o Espírito Santo entrar em nossa vida. Alguém aceitou Jesus como Salvador? Hoje eu não vou ter tempo para falar. Apocalipse 3, 20 está escrito o quê? Eis que estou. Porta e bate. Beleza. Quantas portas tem no seu coração? Quem ouvia a minha voz abre a porta do coração. Aí eu falei essa semana, vocês viram falando. Quantas portas tem um coração? Quantas? É. 5, Uma porta. 6, 2, 10, A casa do Senhor tem quantas portas? 2. O coração tem uma que entra e sai. São duas. A casa do Senhor tem duas portas? E as dos quartos? Duas. A saída Quantas portas tem na casa do Senhor? de saída só. Não, quantas portas tem na casa? Dentro de casa. Tem um tanto lá. 2 banheiros, 4 quartos, 6. 6, 8 portas. 8 portas.
O coração do Senhor, ele tem uma porta de entrada. O Espírito Santo, ele chegou na casa do Senhor, bateu campainha no portão. Aleluia! O Senhor abriu o portão, o Espírito Santo entrou para dentro do lote do Senhor. Vamos, né? Esquece a fazendinha, vai lá para Montreal, né? Vê ali o lote murado e tal. O Espírito Santo, ele entrou no seu quintal, mas ele já está dentro? Tá. Aí o Espírito Santo começa a mover o seu quintal. Não é isso? No quintal, ele tinha barba, irmã Maria? Oi? O Joaquim já foi barbudo? Não. Sempre Querem ficar agora. Tá querendo ficar agora? Depois de velho. Tá vendo? Aí, olha só, ver. Olha que o Espírito Santo trabalha, meu Joaquim. Ele começa mudando o seu quintal. O seu quintal, a irmã Maria me contrata para limpar o quintal dela. Ela me deu liberdade. Eu vi um monte de entulho ali. Se ela me deu liberdade para entrar, eu vou pegar aquele entulho e jogar lá fora. Certo? Tem que tirar. Tem que tirar? Ótimo. Aí eu vejo os matos beirando a parede. Eu tenho duas opções: capinar aqueles matos ou jogar um handar para matar aqueles matos, porque vai incomodar. No quintal eu posso achar ali escorpiões, cobra, posso achar onça, posso achar leão, posso achar até macaco. Onça. O Espírito Santo começa limpando o quintal. Eu limpei o quintal. A casa está limpa? Não. Não? Ainda não. Tá Você limpou limpo. seu quintal? Eu limpei só o quintal. Só o quintal, né? A casa por dentro tá suja ainda. Isso, irmãos, é um falso avivamento. Tem pessoas que dizem que são cheias. Coloca um paletó de crente. Faz a barba. Veste bem alinhado. Diz que é crente. Fala que está cheio. Bom, Joaquim, vou ter que dar um espirro. Alergia. Alergia. Não é aleluia, não. Agora foi alergia. Irmão Joaquim, às vezes o senhor encontrar com uma pessoa que o senhor sabe que é atrapalhada, mas se o senhor não sabe que ele é atrapalhado, se o senhor não soubesse, pensa no camarada atrapalhado, de terno, gravata, e ele passasse para o senhor, a paz do senhor, meu Joaquim, sou crente, e o senhor ia falar: aceitou água. O senhor ia falar: ó, Jesus está transformando aquela vida, transformou, salvou aquela vida. Não ia falar? Aí seu tropa, no mesmo dia, com um camarada de bermuda, todo tatuado, e chega para o senhor e fala assim: aí, velho, paz de Deus, agora eu também sou crente. Qual o senhor acreditaria que é crente? Não de bermuda. Acreditaria de bermuda? Sinceramente, acreditaria de bermuda? Esse senhor, irmã Maria? Não sei, pastor. Não, vamos ser sinceros. Vamos deixar o pejorativo de lado. Nós ia acreditar que está de terno e gravata. Engano. Engano não. Aparece. A convenção dele foi só por fora. Agora aquele que chegou tatuado, todo atrapalhado, falando gíria, ele pode ter abrido a porta da sala. E quando abrimos a porta da sala, obrigado. Quando abrimos a porta, o Espírito Santo gosta de entrar e fazer limpeza.
falar sobre a 56 hoje. Primeira porta, eu entro na sua casa. Certo? Eu posso chegar na sua casa e ir para o quarto? Não, acho que não. Posso, meu Joaquim, chegar e entrar no quarto do senhor? Para mim entrar, eu preciso de quê? Permissão. Vai ser convidado. Cheguei na casa da Irmã Maria, limpei o quintal. Aí eu chego na porta da cozinha lá, ó, ou na porta da sala, Irmã Maria e Irmão Joaquim lá dentro ficam conversando comigo, e eu fico às vezes do lado de... Me chamam para entrar. Eu entro na cozinha, ou na sala. Me permite organizar a sala para a senhora, Irmã Maria? A sala tem algumas coisinhas aqui que está fora do lugar. Posso organizar? Não! A sala que arruma eu, a casa é minha! É isso mesmo. É isso mesmo? Eu vou ver o que eu quero. Assim é o nosso coração. Quando eu abro a porta da sala, o Espírito Santo fala, posso entrar? Você diz o quê? Entra! Na hora que ele entra, eu falo, Irmã Maria, deixa eu mudar isso aqui. Mas a senhora está acostumada com aquilo. O Irmão Joaquim está acostumado. A Clarice está acostumada. A Samanta está acostumada. Eu estou acostumado. Ah, não, Espírito Santo. Se o senhor tirar isso daqui e colocar aqui, não vou gostar. O Espírito Santo pode mudar minha vida. Assim, Só se eu permitir. E outra coisa, eu cheguei na sala, quis mudar. Ela vai me chamar para o quarto? Vai mandar entrar no mais algum cômodo da casa? No máximo vai falar assim, olha, tá incomodando, tomara que vai embora rápido. Quando a pessoa começa a dar muito palpite, olha, todo mundo quer aquela, tá dando palpite demais. Vamos ser gente, vamos ser crente agora, vamos ser humanos. Se uma pessoa chegou na sua casa, começou a dar muito palpite, rapidinho você quer que a pessoa dá linha. Porque está tirando o quê? A sua área de conforto. A área de conforto, irmãos, em que nós às vezes nos encontramos, aleluias, nós pensamos que a área do nosso conforto é aquele bom. Às vezes estamos no emaranhado de espinho e estamos acostumados com ele. Às vezes estamos algemados, escravizados e estamos acostumados. Avivamento, pessoal, é isso. É como eu estou ou como o Espírito está na minha vida. Aí, a irmã Samanta me convida para o quarto. Eu chego no quarto da irmã Samanta, olho para um lado, olho para o outro e falo, não está dando certo. Primeira coisa, eu chego no quarto da irmã Samanta, posso falar do quarto da irmã Samanta, irmã Samanta? Eu chego e olho, a janela está fechada. Quando a janela está fechada, o que acontece dentro do quarto? Fica abafado, mas o que? Fica quente, mas o que? Mas o que sente dentro do quarto? Quando você sai do quarto e volta para ele, o que você sente? Às vezes o ar está tão pesado, o cheiro não está muito bom, porque às vezes acontece alguns escapamentos de gás. Ou não acontece na casa de vocês? Escapamento de gás no tubo. Alguém chega, aí fala assim, outra coisa que está faltando, irmã Samanta, está faltando luz no quarto da senhora. Aí, o Espírito Santo, ele vai, posso mexer no quarto? Pode. O Espírito Santo vai lá e abre a cortina, entra a luz, ele abre a janela, ali o vento assopra, e quando o vento assopra, há uma mudança na atmosfera do ar. Te deu algum cheiro atrapalhado, vai sair. Eu falei só sobre 2 portas até agora, né? Será que teria tempo de falar sobre 56? Não tem. Então, irmãos, pensa, o que na sua vida te agrada hoje pode não agradar o Espírito Santo. O sofá da Irmã Maria está muito bem organizado. Parabéns, Irmã Maria. Os sofás estão bem estrategicamente lá. Eu não iria mudar no sofá da senhora. Está dando trocar. Eu não iria mudar o sofá. Hã? Eu vou comprar um novo. Não, mas estão bem. Aí o que acontece? Mas tem coisa na minha vida que me atrapalha há muitos anos. Porque o Espírito
tira. Aí às vezes, mas por que o Espírito Santo não tira? Posso dar um exemplo? Às vezes, antes de aceitar Jesus, irmãos, entendam, por favor, em nome de Jesus, não estou julgando indireta para ninguém, só que me cabe a responsabilidade de falar o que tem que ser falado. Se não, irmãos, se eu não ensinar o que eu preciso ensinar, irmão, digamos que eu tenho um hábito de fazer fofoca, ou falar da vida alheia. Aí a Bíblia vem dizer para mim que não deve sair palavra torpe da vossa boca. A Bíblia vem falar para mim, o Espírito Santo no meu coração vai falar que eu tenho que amar o irmão Joaquim. Não tem, irmão? Só que na presença dele eu dou um sorriso de orelha a orelha. Sair dali, eu vou falar mal do irmão Joaquim. Clarice, o irmão Joaquim fez isso, coisa feia, né? Peraí, o Espírito Santo mudou isso em mim por quê? Não. O Espírito Santo não mudou em mim porque tem algumas portas, mesmo eu tendo mais de 40 anos que sigo ao Senhor, tem portas na minha vida que estão trancadas e nem o Espírito Santo pode entrar porque eu não deixo. Tem coisa, pastor, que às vezes a gente faz, ou às vezes a gente pensa em fazer, mas o Espírito de Deus toca na gente e a gente não faz. Eu não faço. Mas tem coisa de contrapartida que eu estou tão acostumado a fazer que eu... Vou dar um exemplo. Como é que eu falo uma coisa sem ferir? Jesus, não é uma palavrinha aqui. O filho do pastor, ou a filha do pastor, foi visto em um namoro escandaloso ali no canto da rua. Isso antigamente, né? Hoje em dia se namora alguma, não? Namora dentro de casamento. O irmão Joaquim passa lá, vê o meu filho, a minha filha, vamos traduzir em português. Dando uns amassos aí que nós falávamos nos anos 90, né, irmão Joaquim? Estava dando uns amassos. O irmão Joaquim viu. Ele vai falar comigo que vê o meu filho em situação? Vai não. Ele vai falar com a irmã Maria. A irmã Maria fala com a Clarice. Clarice fala com a Samanta. Samanta fala com a Jéssica. A Jéssica fala com a Tilena. A Tilena fala com não sei quem. Todo mundo da igreja vai ficar sabendo, menos o pastor. Cadê o amor? É o que acontece. Não, eu estou mostrando o que acontece. Eu não tenho, irmãos, que romantizar a Bíblia e nem maquiar o que acontece na igreja. O que a Bíblia acontece? Se você vê o teu irmão cometendo erro, o que você faz o quê? Eu não vou falar, nem o pastor tem que falar de mim, não. Chega para ele e fala. Eu vou chegar no meu irmão. Eu sei que você é filho do pastor. Sei que você é filho do pastor. Eu sei que você é dirigente de oração. Eu sei que você é regente. Não faz isso não. Você está escandalizando a palavra de Deus. Fala com a pessoa. A pessoa pode até ficar com raiva na hora. E ela vai ficar com raiva na hora. Porque tem coisa na vida da senhora. Se eu falar para a senhora parar de fazer, você vai ficar com raiva na hora. Se eu falar com o senhor, você vai ficar com raiva na hora. Se eu falar com a Clarice, ela vai ficar com raiva. Se eu falar com a Samanta, ela vai ficar com raiva. Na hora. Entenda-se, irmão. A raiva na hora não é que você ficou com raiva da pessoa, não. É resistência à mudança. Entenderam o que é resistência à mudança? É eu não querer mudar uma atitude ou uma prática que eu faço há muito tempo. Mas depois que a raiva passar, no momento que a pessoa falou, irmãos, aí a magretinha naquela porta. Sabe aquela porta da roça antigamente? Ventou a minha magretinha. Até cantava as rabadistas, né? Aí o Espírito Santo chega assim e sopra lá dentro. Aqui. Pensa direitinho. Na hora da raiva, irmão, nós abrimos a porta. Na hora da raiva, ficar com raiva é bom, mano, Joaquim. A gente fica sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a falar: lembra que eu já fiz isso na sua vida? Lembra que eu salvei seu filho? Lembra que eu te libertei disso? Lembra que eu te fiz isso? Aí, por que você não permite isso aí mudar? Só isso aí, eu te ajudo. A pessoa com raiva, depois a raiva passou, ela fala: a irmã fulano estava certo, o pastor estava certo, o ciclano estava certo, eu vou mudar. É o Espírito Santo trabalhando, irmãos. Amém? O avivamento, irmãos, a
Há muitos que querem o avivamento em forma de cachoeira. E a Bíblia diz que Deus falou através do profeta que eu derramarei água sobre os... Sedentos. Alguém conhece de Bíblia aí, irmão? Vamos todo mundo. E derramarei água sobre os... Sedentos. O que é uma pessoa sedenta? Família, mesmo que família. Sede. É sede. Aquele dia que você está lá, bebe 4, 5 copos d'água, está com muito sede. Como dizia na roça, o bote está seco. Uma vez, pastor, que eu tive que. Eu estava lá, mas um cara lá no São Benedito, trabalhava com esse cara, tinha um caminhão, a gente buscava, esse caminhão de carroceria, buscava cascalho, Batia na pá. batia na pá, né? Aí nós fomos buscar cascalho em Santa Luzia, beirando o rio, assim, entrava numa rua beirando Rua Capitão Eduardo. Não era rua de terra. Pois é, Rua Capitão Eduardo. Você aí da BR em cima, ela vinha aqui embaixo do Beira-Rio, o pessoal tirava na ele. beiradoria assim, para pegar o cascalho lá em cima. E eu acho que nessa época, se foi nos anos 80, 82, Mais ou menos. então eu acho que já pensou uma pasada lá. Sabe, eu e esse cara, chamado até 15, Joaquim, estava em 15 também, o cara. Nós buscava. Passava perto do curral, lá no fundo do Beira-Rio. É. Eu morava ali. Aí eu fui mais cedo buscar cascalho. Sobre dia, me deu uma sede tão. Mas eu estava com tanta sede, estava perdendo fôlego. Isso acontece. Aí o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Fui lá no caminhão dele, tinha uma garrafa, dessas garrafas que vendem cerveja, né? De vidro. Peguei uma garrafa daquela, enchi ela no rio das Vecas, lá no sul. Peguei uma franela suja também, e coloquei na boca da garrafa e chupei a água para tomar. Mas Estava perdendo aqui, já estava acabando a respiração. Isso acontece. Eu bebi daquela água suja lá. Isso, irmão, isso acontece. E a Bíblia diz: derramarei a água sobre os sedentos. Agora, irmão, se a água está sendo derramada, a água, hoje nós temos caixa d'água, né? No tempos passados, onde nós guardávamos água? Do ponte. Pote, né? No vaso. Pote ou vaso, irmãos? Vaso. Vamos pensar em vaso? Vamos pensar em vaso? Falava talha, né? Talha, Eu vaso. caneco lá dentro e bebia. Não, era uns cumbuquinhos mesmo, às vezes, não tinha dinheiro nem para comprar uma caneca. Era aquela coisa De uma cuia, a cumbuquinha cortada, É, uma cunha pequena. Coité. É mais ou menos assim. Aí, nós vamos falar agora sobre vaso. Primeiro vaso. Pensa no vaso para mim aí, irmã Maria. Um vaso. Tem vaso vazio, vaso cheio, vaso quebrado, vaso trincado, vaso com tampa e vaso sem tampa. Fala um vaso aí. vaso cheio. Vaso cheio. Glória a Deus. A Maria falou do vaso cheio. Se colocar um vaso cheio na chuva, o que vai acontecer com ele? Derramar. Nada. Porque o vaso está com tampa e está cheio. Aí eu vou perguntar: cheio de quê? De água. Quando eu refiro vaso, eu refiro a pessoas. Isso não é vaso. Isso não é vaso? Isso não é vaso? Vaso é vaso, né? Vaso. Irmão, mas é vaso, não é o cocudo, não. Estou falando de vaso, mas colocar. Calma. Então o senhor é vaso, correto? O senhor está cheio? De quê? Deus gosta de vaso cheio? Não. Vazio. O vaso cheio, ele às vezes está cheio dele mesmo. Justiça própria. Santidade própria. E eu posso dar uma de super santo? O senhor aqui pode pensar que é santo? Aí eu chego numa situação que eu fico cheio. Cheio que Deus só fala na igreja se eu estiver pregando. Deus só fala na igreja se eu estiver cantando. Deus só fala na escola dominical se eu estiver ensinando. A pessoa está cheia de si próprio. Mas o próprio Jesus, ele era cheio. Você sabia que Jesus era cheio?
Sabia que Jesus era cheio, mamãe? Jesus? É. Não. Ele era cheio lá em cima. Quando ele desceu, a Bíblia fala lá em Filipenses que ele se esvaziou. Imagina ele sendo Deus se esvaziar. Por que que eu, mero mortal, vou dizer que estou cheio? Segundo vaso. O vaso trincado. Vai ficar cheio? Não. Por quê? Porque ela tá cheia. Tô trincado. Vai esvaziar. O vaso tapado na chuva vai encher Tapado. na chuva. Tapado. Como assim? Com a tampa em cima? Não. Não vai encher não? Não, tá Tem vasos que estão tampados. Agora tem o vaso vazio e sem tampa. Quando o vaso vazio ele está na chuva, o que acontece com ele? Sem tampa, ele enche d'água. Ele vai reter a água. Primeiro ponto, ele reteve a água. A irmã Samanta passou por ali com sede. Ela vai pegar um vaso, que é um vaso de pasto. Tem água. Eu estou com sede. O que ela vai fazer com o vaso? Está com sede, irmã Clarice? Está com sede, irmão Joaquim? Está com sede, irmã Maria? A água vai ser o quê? O que a água está sendo? Se eu bebi, dei para Clarice, dei para Samanta, dei para o Joaquim, dei para Maria, a água está sendo o quê? O que a água está sendo, irmão? Repartida. E o vaso está sempre na posição para receber mais. Lembra que eu falei sobre você da Páscoa? Eu falei que você falou que você não estava aqui, eu falei para você? Quê? Lembra que você falou que não estava aqui no dia? E eu vou falar agora que eu falei para você? Você tem paz? Lembra que eu falei com você? Você tem paz? A paz, irmãos. Às vezes nós criamos um estado de paz, eu estou em paz. Não adianta fechar a cara lá ninguém. Satanás não tem medo de cara feia, não. Satanás não tem medo de cara feia. A paz, eu tenho que ter ela. E as pessoas que chegarem até mim, tem que sentir a paz que eu tenho em Deus. Já aconteceu de chegar para uma pessoa e sentir uma tranquilidade? E tem pessoa que você chega perto dela, a pessoa está tão aflita que aquela visão começa a querer invadir a sua paz. Aí a sua paz tem que sobrepujar a aflição daquela pessoa. Avivamento, pessoal. Certo? Às vezes nem a pessoa quer tirar a paz da gente, às vezes é uma coisa mesmo. Às vezes, a não ser, às vezes eu penso assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa, acontece um copo cai, quebra, uma vez Aí você pode tirar a paz da gente, não. Pega outro, Ele joga. fica nervosa. Não, aqui. A senhora quebrou um copo, isso aí é acidente. Eu estou falando de pessoas atribuladas. Vou dar um exemplo. Eu chego na casa do irmão Joaquim, aí eu começo. Irmão fulano fez isso, irmão Cicano fez aquilo, irmão Bertano fez aquilo, eu estou de cabeça cheia, não estou aguentando irmão Bertano, eu vou excluir irmão Clarice, eu vou fazer não sei o quê. Tem pessoas que chegam assim para a gente. Tenta tirar a paz da gente, irmão. São um ladrão de paz. E se der bobeira, a gente começa enganando a pessoa. Verdade. Agora, irmãos, o vaso, a água dele foi o quê? Repartida. No momento que foi repartida, como é que o vaso está? Vazio. Exatamente. Mas, pastor, eu tenho que estar cheio. Onde está escrito que você tem que estar cheio? Ah, e tem também o vaso embocado. Me dá um vaso desse aí. Me dá um vaso desse aí. Então, pode deixar, eu vou resolver o problema desse vaso aí. Esse vaso está cheio, não tá? Eu bebi a água do vaso. E agora? Está na chuva. Não vai encher.
tempos atrás. E agora? É esse que é o problema. É que às vezes nós recebemos uma carga extra de autoridade de Deus, de poder de Deus, pensando que está cheio. Só que sem querer nós somos virados de cabeça para baixo e ainda pensamos que estamos cheios. Por quê? Porque tem umas gotinhas de água na minha borda e eu penso que tem água aqui, umas gotinhas aqui, eu estou cheio e eu estou de boca para baixo. Entenderam? Então, vaso, primeira coisa, posição do vaso. O vaso tem então o quê? Desembocado para cima. Tem que estar cheio? Vazio. Tem que estar vazio. Quando Eliseu falou para a viúva, peça vaso vazio, não pouco, mas muito. Se tivesse algum vaso por meio, ia valer a pena ter enchido. Se tivesse por meio, a metade era do antigo dono. Avivamento é isso. Então, irmãos, entendamos que Davi, ele sempre estava cheio de azeite, mas sempre ele estava o quê? Pecando. Vazio. Ele estava vazio. Deus sempre enchia na hora que precisava. Avivamento não é você bater no peito e falar que está cheio. Avivamento é você ter unção e ser repartida com quem está ao seu lado. Amém? A lição, irmãos, ela faz uma questão excelente aqui no segundo ponto. Ou melhor, terceiro ponto. Mas antes nós falamos do terceiro ponto, só dá uma pincelada aqui no segundo ponto ainda. Que a oração, o avivamento individual, irmãos, ele é policiado. Posso perguntar? Meu irmão, por favor, fala a verdade. Como é que você mantém seu avivamento? Daniel, ele tinha uma vida avivada? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3. Davi tinha uma vida avivada? Sim. Quantas vezes Davi orava por dia? Amanhã, à tarde E à noite. Mas é o que aqui ele fala que é de madrugada, ele estava. É. Ah, mas quem? Jesus tinha uma vida privada? Sim. Quantas vezes Jesus orava por dia? Nem sei. Claro. Não. Jesus ele mantinha uma vida de constante oração. Direto. Não era só de joelho não, tá, irmão? A vida de Jesus era uma vida de constante oração. Você está trabalhando? Você pode estar orando. Você está adorando. Está lá, meu Joaquim, capinando no quintal? Não fica xingando que você bateu uma enxada na pedra, não. Que às vezes você bate enxada na pedra que o seu braço quase fica lá no carro. Vai adorando. Vai exaltando. Está lavando vasilha, Maria? O copo caiu? Não deixa o copo roubar a paz, não. Quebra outro. Não quebra o outro, não, depois tem que comprar. O que só ia quebrar, só fala assim, que olha, esse copo, esse prato eu ia quebrar. Eu vou separar ele aqui e vou dar para o pastor. Eu estou sempre com ela que ia arrumar uma vez lá, e arrumou com aquele negócio, concurso de quebrar copo para ela participar, que ela gostava de jogar com o outro. Assim, a gente tem que aprender assim as coisas, às vezes assim. Por exemplo, às vezes você está andando e leva um tropeção. Eu aprendi quando era Aí a pequeno. vontade da gente é de xingar. Xingar é, não é? Antigamente eu xingava. Não, mas a gente tem que aprender isso, não é Antigamente eu assim. xingava. Daí Entendeu? muito xingo. A gente tem que mas passar hoje pela eu prova tropeçando. glorificando. Irmão, um tropeção não é prova não, irmão. Pra mim é. Um tropeção é falta de atenção e falta de cuidado. Primeiro, tem uma pedra ali. Certo? Olhar. Não. Minha missão. Eu vi uma pedra ali ou tropecei numa pedra. O que a senhora faz com uma pedra? Deixa ela lá? Vira, Fora. joga fora. Hã? Joga fora. Você não vai grudar lá no chão. Igual mesmo lá em casa tem muita pedra assim. Pois grudada é, assim. primeiro ponto. Uma pedra tropeçou ali, certo? Vai lá, tá firme? Busca um enxadão, busca um chibanco, arranca a pedra, põe no canto.
É igual tem um amigo nosso aí, que um tempo atrás eu fui ajudar ele a capinar uma horta. Falei para ele tirar as pedras que estavam no meio da horta. Eu tô doido para ir lá ver se as pedras foram tiradas. Deve ter alguma. O que acontece? Isso, irmão, significa que se eu tirei uma pedra aqui, eu pego a pedra, eu tirei a pedra, eu não vou mais tropeçar nela e mais ninguém vai tropeçar. Certo? Quando tem um obstáculo muito grande, igual lá no interior é comum, tinha uma pedra grande, as pessoas rodeavam a pedra, mas não tiravam a pedra. Eu já falei para você que às vezes a gente tropeça e xinga. Porque eu deixei a pedra. Nossa, meu Deus, me perdoa. Não, Entendeu? não xinga, não xinga. Uma dorzinha dessa, irmãos. Agora o problema é esse, no momento que eu xingo, eu estou entristecendo. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é palavrão, é nome feio, seja o que for. Se for fazer alguma coisa, faz que nem eu. A vontade de bater em mim mesmo. Se a pessoa tropecei na pedra, foi eu que coloquei ela aqui. Já notou? Você achou uma taubinha com prego aqui? Você achou uma taubinha com prego aqui? Em vez de você ir lá pegar o martelo, tirar, mas você está com pressa. Você pega ela e jogou ali. Eu vou falar assim, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa. Não, Deus tem misericórdia, Ele perdoa. Aí você vai lá e pisa. Devocional, você vai ter que manter seu devocional. Palavra, leitura da palavra, oração. Você tem que manter isso. Agora, isso vai refletir também na nossa vida familiar. A sua vida pessoal. Olha o ponto 3 da lição para mim. Lê o primeiro ponto para mim, senhora Larissa. Está sem óculos? Primeiro ponto. Terceiro ponto. Primeiro ponto, vai falar da vida pessoal. Irmão, essa parte que eu vou fazer questão de ler. A vida pessoal familiar do crente avivado. Terceiro? Top. Vida pessoal. Quem O vai ler? avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Prossiga. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Peraí. Em 1 Timóteo 4,16, está escrito isso. Só isso? Prossiga até chegando no ponto 2. Em suma, claramente, a direção da palavra de Deus para desenvolver os aspectos relevantes em nossas vidas pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Ótimo! Primeiro ponto, uma vida avivada vai me fazer preocupar com a minha saúde física. O que é a minha saúde física? Corpo. De vez em quando, faz uma caminhadinha. Faz um alongamento de manhã. Aqui, levantou. Aquele espreguiçamento que o pessoal fala na roça, né? Que as pessoas espreguiçavam. Quem espreguiça aqui na hora de levantar? Eu costumo fazer isso. Você levanta com preguiça, não vai. Criança, pastor. Quando você criança faz novinha um faz pré-alongamento, quando você faz um pré-alongamento, quando você levanta, você está simplesmente colocando seus órgãos no lugar. E faz bem para a saúde. Criança novinha? Aham. Criança ensinar assim, faz assim. Que nem vacina. Estica, coloca tudo no lugar. Segundo ponto. O que o senhor come primeiro? O que você põe na boca primeiro? Café. Café, senhorita? Passo de dente. Baixo de dente. Pensei que era escova. Senhor? Uai. Depois que é pra A senhora? comer. A senhora? Hã? Pode escovar os dentes. Tem que ser água, né? Antes de você tomar café, pega lá meio copo de água. Eu tomo, né? Antes de tudo, toma. A água vai fazer o quê? Bem. Não. O que ela faz? Ela tem um propósito. Ela vai despertar os seus órgãos que ainda estão dormindo. Imagina o estômago dormindo e acordando lá com um pedaço de pão de meio quilo. Imagina o fígado, os rins querendo filtrar água. Acorda, café ou leite. Tá lá ou tá doce demais? Usa água, um copo de água. Eu tomava. Né? Todo dia, se possível. Tem alguém que quase me bate aí quando eu vou dar um pouco de água a ela. Certo?
Passa a ter esse hábito. Segundo ponto, a vida do cônjuge, a vida marital. Olha, o avivamento na minha vida tem que afetar a vida da minha esposa. É pessoal, não é? Mas Joaquim, por que o avivamento do Senhor vai ter que afetar a vida da irmã Maria? Eu falei que uma só carne. É uma só carne, tá? Mas uma só carne e um corpo separado. Como é que vai afetar a vida dela? Pelo sentimento, você tem que sentir um pelo outro, a dor do outro. Vou dar um exemplo. A irmã Maria está quebrando copo. Eu vou quebrar também. Espera aí. Calma. Posso contar um segredo para ele, irmã Maria? Posso contar um segredo? Quer saber um segredo dela? Na hora que está quebrando copo, ela não tem que quebrar copo não, senhor. Quebra minha cabeça. Não, também não. Na hora que ela está quebrando o copo, significa que ela está na área de risco. Preparando para quebrar minha cabeça. Ó, mulher quando está nervosa, eu já falei sobre isso aqui, vou falar de novo. Já viu essas pessoas que estão numa ponte, no viaduto, tentando suicídio? Aí um policial chega, chama a atenção, não, rapaz, a vida é tão bela, mexe com isso não. Aí tá vindo um carro lá do outro lado. E vem um outro policial, escondido para o cara não ver. Quando chega no rumo, o rapaz não dá um pulo, chega lá e puxa a pessoa e traz para uma área segura. É isso aqui que ela está querendo. Aí se eu for fazer isso, ela tacar o corpo. Já está nervosa. Faz isso para o senhor ver. Aqui, sempre que ela está nervosa, o que é que eu faço? Já está nervosa. O que é que eu faço que está nervosa? Tem dia que ela não fala nada, está até chorando. Eu pego ela e faço aqui. Não precisa de falar nada. O que acontece? Acalma. Sei lá. Ela É acalma. meio arriscado, né? Acalma. Tem que afetar. Pode sentar, pode sentar. É meio arriscado. Não, não é arriscado não. Mesma coisa a senhora. Pastor, agora, não, mas a gente antigamente fica até uma semana sem conversar com o outro. Tá vendo? Como no sol sobre a vossa ira. Aqui, a briga de marido e mulher pode durar o dia inteiro, mas na hora de ir pra cama a briga tem que acabar. Não, legal não. Tem que acabar. Ah, não era? Mas agora tem. Era assim, agora não. Ok, a briga, tá com raiva? Tá. Fica com raiva até 7 horas da noite. Deu 8 horas, aqui, me perdoa. A Bíblia fala, não deixa Pouco sol sobre a sua cabeça. Sair. Um dos motivos, irmãos, no momento você está brigado com ele, e ele brigado com a senhora está brigada, está em comunhão ou não com o Espírito Santo? Certo? Você acha que o Espírito Santo está feliz se a senhora brigar com o esposo da senhora e ficar dormindo de costa para o outro, um no sofá, outro na cama, um no quarto, outro no outro? O Espírito Santo não gosta disso não. Então, se o Espírito Santo não está ali, abre brecha para quem? Diabo. Você calça curta. O calça curta. Aí o calça curta, irmãos, ele não chega e bate não, ele entra com os dois pés. Claro, mesmo. Posso perjurar aqui as coisas? Irmão Joaquim está brigado com a Dona Maria. Dona Maria está brigada com o Sr. Joaquim. Longe dos senhores dessas coisas, eu quero só fazer uma conjectura. Mas Satanás usa esse momento para criar uma situação para que vocês venham cair em pecado. Certo? Todos nós, irmãos, podemos cair em pecado. Vou dar um exemplo. Ainda mais agora com redes sociais do jeito que está. Certo? O Joaquim está bem lá, revoltado. Né? Chateado. Ô, pai, né? Aí aparece o Brutus. O brutão. Aí aparece o Olívio Palito. Oi, seu Joaquim. Oi, Joaquim, como é que o senhor está? Tô chateado, mulher. Calma, seu Joaquim. Posso fazer alguma coisa para o senhor? Para o senhor ficar mais calmo? Há a oportunidade do diabo aí. Tá brigado? Olha o diabo jogando a seta. Isso cabe para todos. É mesmo. Casados, solteiros, Satanás, ele usa brechas. Quantos maridos e mulheres destruíram o casamento por causa disso? A mulher chega em casa, vai conversar com uma amiga no serviço ou não sei lá onde.
semana, quando eu converso com meu marido, a oportunidade do diabo. Você boba, filha. Aí o fulano tá afim de você. Ele já falou comigo que não tem coragem de chegar em você porque você é uma mulher muito séria. Mas a oportunidade aí, gente. Agora, acontece isso aí ou não no serviço? Às vezes vocês já viram alguém conversando e alguém sugerir isso. Você é besta, só. Ninguém vai ficar sabendo, não. O que eu estou falando é coisa que eu já vi sentar em mesa de refeitório. Certo? Às vezes uma mulher contando alguma coisa para outra, né? Aí a gente na mesa comendo e elas conversando naturalmente, como se tivesse as duas só dentro do quarto conversando. Certo? Então, as armadilhas elas vêm. As armadilhas elas vêm. Então, não dê ocasião à carne para o pecado. Não é? Vai afetar também na vida dos filhos. Como assim? No meu relacionamento com meus filhos, eu tendo uma vida avivada, eu vou ter sabedoria para conversar com meus filhos ou vou conversar com meus filhos através do pescoção? Pescoção, irmão, não é girafa não, é um tapas. Como é que eu converso com meus filhos? Com sabedoria? Ah, eu converso com sabedoria? Obrigado. Desce para mim. Minha filha vai falar com vocês aqui. Eles aprontavam, eu aplicava a correção. Eu nunca deixei de aplicar a correção na vida dos meus filhos. Também não. Mas de contrapartida, de vez em quando eu dava um susto neles, desde pequeno. Certo? Acordava de madrugada. Eu não vou chamar a honra de Jó para mim, não, irmão. Eu vou fazer algo parecido. Eu ia no quarto do meu menino mais velho, olha que meus meninos, irmãos, todos tinham seu quarto. Eu ia no quarto de um. Às vezes sentava na beirada da cama, ficava olhando eles dormir, orando por eles, estendia minha mão sobre eles, abençoava eles, saía do quarto de um, ia para o quarto do outro, estendia minha mão sobre ele, orava sobre ele, abençoava a vida dele, ia para o quarto do outro, e o procedimento repetia, e de vez em quando alguém acordava com o pai beirando a cama orando, e eles lembram até hoje. Meu pai está velando por mim enquanto eu durmo. Como é que o seu avivamento está? Ou você chega xingando os filhos, chamando os filhos de nome feio? Doído, irmãos? Mas já fiz no passado, pastor, e agora? Agora tem tempo. Levanta de madrugada. Irmãos, desculpa aí, não é indulgência. Pega uma foto do seu filho, põe em certo lugar, pega até uma peça de roupa do seu filho, põe a mão, ora, abençoa. Seu neto, estão atrapalhados? Estão. Pega uma foto, pega uma peça de roupa e ministra a bênção. Você tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus parentes, dos seus familiares. Às vezes Satanás começa a destruir, irmão. Nós ficamos só olhando Satanás destruir e não fazemos nada. Temos que entrar. A Bíblia diz que precisa de um homem para colocar na brecha. Quando fala de um homem, a mulher está na frente, tá? A Bíblia fala, mas a pessoa fala de homem. O inimigo veio para destruir a cidade. Então é Ezequiel. Aí Deus chega e fala, eu precisei de um homem para que se colocasse na brecha, para que o inimigo não entrasse para destruir a cidade. E essa cidade pode ser a sua família. Aí sabe que o inimigo está vindo? Aí eu fico assim, ô fulano, Samanta, olha lá, o inimigo está vindo. Vai lá, o inimigo está vindo. Aí o Joaquim chega, Maria, o que está acontecendo lá? Parece que é um inimigo que está vindo. Vai lá, Joaquim, vai para a brecha, meu filho, vê o inimigo. Aí eu não, porque o inimigo é muito forte. Não é isso que acontece com nós, irmãos? É isso que acontece com nós. Então, na hora que você vê o inimigo, meu filho está lá, não sei aonde, está lá? Tá, eu tenho uma foto dele aqui. Põe a foto. Faz igual as irmãs antigamente, irmãos, olha. Olha o que as irmãs faziam. Colocava a foto debaixo do joelho.
netos, coloca debaixo do seu joelho e apresenta a Deus. E Deus vai entrar com providência. Isso é a vida avivada. Davi era avivado? Pergunta para mim. Davi tinha problema? Quais? Acho que tem mais problema que o senhor. Tem mais problema que a senhora. Que a senhora, que a senhorita, do que eu. Quer dar um exemplo? Quer um exemplo? Só tem os filhos do senhor, né? Desculpa a expressão, vou ter que contar o caso de Davi. Imagina um dos senhores ou uma das senhoras, se um dos filhos estrupasse a própria filha. O que você faria? Dá um couro nele. Ia resolver o problema? Dá um couro? Não. Ia resolver o problema? Não. Ia resolver? Não. E o estrago já estava feito. Ia resolver o problema? Hã? Não ia não, ele tomou o dele. Ia tomar o dele. Beleza. Aí beleza. Passa-se uns 3 anos. Aí um dos irmãos vai e mata aquele filho que estrupou a irmã. Aconteceu isso com Davi? Sim. Aonde? O incesto de Davi? Aconteceu isso? Aconteceu. Imagina! Mas Davi não era homem segundo o coração de Deus, por que tinha tanto problema na casa dele? E ele mesmo causou isso, Agora o que é que eu tenho causado na minha família, irmãos? Eu estou causando uma reação positiva ou eu estou causando uma reação negativa? Desculpa, irmãos. Como meus filhos me veem hoje? Deu um exemplo para eles, passou um exemplo de cristão para eles, do céu de Deus, eles têm que seguir, tem que orar para o Senhor e ver, falar, eu não estou no caminho, mas eu conheço a verdade. Conhece a verdade. Qual exemplo que eu passo às vezes para os meus vizinhos? Irmãos, lembra que eu falei outro dia mais cedo sobre as 56 portas do coração? Quem topa abrir mais umas portas? Que o quê? Quem topa abrir mais umas portas e deixar Deus entrar? O Flamengo, irmãos, ele é pessoal. Eu não posso colocar uma carga sobre os ombros dos irmãos que seja difícil de carregar. Mas se você abrir a porta, o Espírito Santo entra. E quando ele entra, ele muda alguma coisa. Às vezes, irmãos, eu já falei aqui, vou voltar a falar, o pecado de estimação. Quem aqui tem um pecado de estimação? Ninguém? Por favor, todo mundo levanta a mão. Eu perguntei o que é. Todos não têm. Pecado de estimação, irmãos, é uma coisa que eu trago comigo há muito tempo. Alguns do pecado de estimação é a mentira. O outro é a fofoca. O outro é falar mal da vida dos outros. Os outros é falar palavrão e xingar todo mundo com aquilo que não deve. Tá rindo de quê? Você nunca me viu falar um palavrão. Não me veio falar palavrão. O outro é pegar o que não pertence a ele, emprestado para ele, nem devolver sem o dono saber. Mas crente faz isso, irmãos? Pecado de estimação. Pecado de estimação. Eu chego na casa do seu Joaquim, sem ele estar lá, eu acho lá um ninho com 2 dúzias de ovos. Apesar que eu peguei os ovos do outro dia, que ele mandou pegar para mim. Certo? Eu achei 2 dúzias de ovos. Seu Joaquim não está aqui não? Igual a Joana, né, Massamão? Chamou lá, rodou a casa, foi nas vacas, eu vou pegar até o que deu, dava até para a gente tirar leite lá pra gente. Ninguém em casa. Certo? Ainda tirou leite lá para ensinar. Hã? Ainda tirou leite para o Matheus amanhã. Amanhã você vai tirar cedo, pode ser amanhã. Para roçar e tirar. Não, amanhã é bom para mim, segunda e terça-feira é bom para o senhor. Aí que acontece? Nessa brincadeira, irmãos, eu fui lá, tinha 24 ovos, vou pegar 10. Vai ficar ainda aí não. 14. 12 ovos. Certo? É um pecado de
de estimação. Aquilo que não é meu, eu roubei ou furtei. Furtei. Pecado de estimação. Jesus te liberta daquilo, irmão. Se você procura situação para você chegar a trazer aquilo de volta. O pastor, eu conto uma experiência que aconteceu comigo uma vez. Eu estava trabalhando lá no bairro Ouro Preto. Eu vinha a pé, passava perto do Mineirão ali, do Mineirinho, pegava o ônibus na Antártica, que eu tinha andado. Aí passando naquela praça do Mineirão ali, quer dizer, aí passou um caminhão lá de cerveja, né? Mas caiu um tanto de caixa lá, eles pegaram só as caixas e largaram as garrafas por inteiras com as garrafas lá. Não tinha ninguém lá, o caminhão tinha ido embora, tinha pegado, estava no meio da rua. Eu peguei aquelas garrafas, eu falei, por essas garrafas a gente vende isso daí. Os cascos, a garrafa cheia Os de cascos, não, os cascos vazios. Estava tudo vazio, né? O caminhão, as caixas caiu e eles pegou só as grades, né? Claro, lá com as garrafas. Um lugar vazio? Vazio. Aí eu peguei aquelas garrafas, coloquei no canteiro lá assim, todo dia eu vinha a pé, e voltava a pé. Passei, peguei aquela garrafa na sacola, acho que era umas 6 garrafas. Aí quando chegou cá embaixo, no ponto, onde, em frente à Antártica, aí estou esperando um ônibus. Olhava, esse ônibus vinha, olhava, eu apoiava as garrafas. Uma voz falava comigo que não era para levar, né? Aí o homem estava quase chegando, mas a voz me falou, não era para levar. Não era. Aí, rapaz, um ônibus quase chegando, aí como fui na frente, peguei aquelas garrafas do mesmo jeito, coloquei num canteiro, um outro canteiro que tinha de uma árvore, tinha até uma manilha em volta do canteiro, peguei, coloquei lá e larguei lá. Peguei o ônibus e fui embora. Tranquilo. É uma das coisas. Tranquilo. Não levei. Agora, irmão, só que tem coisas que nós fazemos no nosso cotidiano. Quantas vezes o Espírito Santo fala e eu negligencio a voz do Espírito Santo? Estou falando de eu. Não quero falar de vocês, não. Às vezes o Espírito fala isso. E às vezes eu, com medo de ferir A ou B, eu não falo. Faça isso. A omissão também é um pecado, irmãos. Se o Espírito Santo mandar falar, fala. Só com detalhe, fala com amor. Não fala para destruir. Certo? A verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita com amor. Então, irmãos, que o Espírito Santo venha abençoar as nossas vidas e que nós venhamos a cada dia exercitar a palavra de Deus. E tem muitas vezes, pastor, que a Bíblia fala que quando você ganhar a pessoa sem palavras. Sem palavras. Pelo seu, vamos supor, meu vizinho, eles têm que olhar em mim e ver que eu sou diferente. Quer dizer, eu posso ganhar ele sem palavras. Sem falar não é nada. você pregar no que você ganha, não. Tem local que a nossa pregação é o nosso testemunho. Ou seja, a pessoa vê o que o senhor está passando. Passou. Há um dia que eu estou discutindo com a Maria. Melhor, quem é igual eu mesmo? Certo? Mas chega lá, toda hora que passa na estrada, está vocês lá tranquilinho, não vê discussão, não vê gritaria. A pessoa vai falar o quê? Você é igual a ele. O meu vizinho lá sempre, esse de batalha, eu sempre pago até 100 reais, 120 reais de leite que eu estava pegando aqui. Eu fui pagar ele, não deu tanto lá, né? Aí teve ele certinho, sombei dele, falou, não, me dá só 100.